Olá, boa noite. Estamos aqui continuando nossa série de lives do Centro Probari. Hoje com uma convidada muito especial, que é a Viviane. Boa noite a todos. Para quem não conhece ainda, o Centro Probari é composto de 4 nutricionistas que trabalham já há bastante tempo na área de bariátrica, e a gente se uniu para passar informações com conteúdos relevantes, né, para vocês. Hoje nós temos o prazer assim, de ter uma convidada muito especial, que é a Viviane. A Viviane, ela é famosa, já deu entrevista na Ana Maria Braga. Ela é uma excelente profissional, bastante reconhecida. Espero que vocês aproveitem bastante. Deixa eu ver, ela já entrou aqui? Vou esperar ela me mandar a solicitação para eu poder incluí-la. Tá, Viviane? Você me manda aqui. Deixa eu ver se essa aqui é a sua. Ah, já entrou. Espero que vocês gostem bastante. Ela é ótima. Aproveitem, façam suas perguntas. Oi, tudo Olá, bem? tudo Obrigada, bem? Viviane, por você ter aceito o nosso convite. Estamos muito felizes de ter você aqui com a Nada, gente hoje. prazer é todo meu. Eu vou começar, Viviane, eu vou fazer uma introdução rápida, falando da minha parte de nutrição, para depois você ficar livre, porque eu já vi que já veio tanta pergunta, né, nessa semana que a gente anunciou a live, para a gente poder te explorar bastante. Ah, Então, para começar, né, só para lembrar, gente, que o cabelo, a composição maior do cabelo é proteína, né, que é a queratina, mais de 80% do cabelo. Então, sempre quando a gente pensa em queda de cabelo, o primeiro item que a gente tem que pensar é na proteína, tá? Essa queda de cabelo depois da bariátrica normalmente se dá depois do terceiro mês, né? E começa a melhorar depois do sexto mês em diante. Normalmente. Claro, cada caso é um caso. E eu acho engraçado porque as mulheres ficam apavoradas, né? E às vezes, até mesmo antes de operar, elas já chegam no consultório, na pré-consulta, né, da cirurgia, já perguntando isso. O que eu posso já ir tomando para não ter queda de cabelo, né? É um desespero que, principalmente do público feminino, né? E eu sempre falo, não adianta a gente gastar dinheiro com suplementos importados ou os melhores do mercado se o primeiro item, que é a proteína, não estiver adequado na dieta. Então, principalmente nesse período entre o terceiro e o sexto mês, que é onde ocorre a maior queda de cabelo, é um período que o paciente da bariátrica come uma quantidade muito pequena, né? Muito aquém das necessidades. E a gente entra com suplementação para que ele consiga atingir exatamente essa necessidade do organismo, né? E muitos torcem o nariz para os suplementos de proteína e param de tomar por conta própria e falam que é ruim. E é uma briga nossa com eles, porque a adesão às vezes é um pouco difícil. E aí querem comprar vitamina A, B, C e não adianta, né? Se a pessoa não tiver uma boa suplementação de proteína, esse é o primeiro ponto da dieta que eu sempre falo para eles quando eles falam: o que eu posso tomar para queda de cabelo? Primeiro, a proteína tem que ajustar. Tem que ver quanto está conseguindo ingerir da dieta e quanto está ingerindo do suplemento para atingir um mínimo da recomendação deles, né? Segundo ponto, claro, a queda de cabelo também pode vir decorrente de deficiência de micronutrientes, né? Mais facilmente o ferro, né? Principalmente das mulheres que estão em idade fértil, que às vezes tem um fluxo menstrual maior também. E aí, aí junta a fome com a vontade de comer, né? Porque a cirurgia já diminui a absorção, a ingestão já é menor, né? E com perdas, às vezes, então, a anemia é uma coisa que tem que ser sempre investigada, né? E outros micronutrientes, como por exemplo o zinco, a gente encontra, né, vários artigos falando sobre a deficiência dele, e que mesmo em casos que ele está normal no sangue, se você comparar quem está com maior queda de cabelo e quem não apresenta queda de cabelo, ele tem um nível menor. Então, o nutriente também que chama a nossa atenção, tá?
Então, o que eu queria falar é isso, que primeira coisa é a proteína, né? Então, não adianta perguntar qual o suplemento melhor. Cada caso vai ser um caso. Tem gente que tem necessidade de suplementar ferro, tem gente que não tem. Tem gente que tem necessidade de aumentar o zinco, tem gente que não tem. Então, pode ser até, de repente, um suplemento manipulado que a gente precise fazer, não um já pronto. Enfim, é uma variedade de opções que aí na consulta e por isso, frisando também que eles não podem desaparecer das consultas, né? Para a gente poder ver pelo exame, ver pelo que eles contam da alimentação de cada um, o que que a gente precisa suplementar. Então, não adianta pegar a receita do vizinho, não adianta entrar no grupo do Facebook e ver que um falou que a vitamina X é excelente, o outro a vitamina Z é magnífica. Cada um tem a sua necessidade individual, né? Então, era isso que eu queria fazer um alerta assim de início, porque é muito comum, né? Ah, outra coisa também que eles falam muito, que é da anestesia, né? E aí os anestesistas só falta se matar, porque não tem nada a ver, tá, gente? Não é a anestesia que faz cair cabelo. A próprio estresse metabólico, né, de uma cirurgia contribui, mas a perda de peso muito rápida que acontece, principalmente depois da bariátrica, o que que faz? O organismo, a proteína, para ele é um ingrediente nobre. Então, ele vai poupar a proteína de coisas mais importantes e tirar de coisas que não têm tanta importância. Então, o cabelo não é um órgão vital, não. Né? Então, ele vai pegar a proteína, o pouco que a pessoa ingere, ele vai poupar o músculo dessa pessoa. Ele vai direcionar a proteína para fazer imunidade, entendeu? O cabelo, infelizmente, fica por último nessa história toda, né? Então, vou começar aqui as perguntas, porque tem muitas perguntas hoje. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, Viviane, dessa questão de tratamentos químicos, né? Que é também uma pergunta comum, né? O que que pode ser feito, o que que não pode, que vai prejudicar mais a queda, ou pode causar. Bom, vamos lá. Você falou super bem, né, sobre essa introdução, que é super importante a gente entender. Quando a gente fala de qualquer cirurgia, as pessoas sempre assimilam a anestesia, né? E isso não é nada comprovado, tem nada comprovado que é a relação da anestesia, tá? Mas sim o que? Propriamente o estresse de ir fazer um exame, ir fazer uma cirurgia. E aí, esse estresse já nos causa essa queda, certo? Outra coisa que é importante a gente colocar aqui, você tinha uma condição de vida X, né, onde você comia uma quantidade maior, onde você já tinha uma obesidade com isso, várias células inflamatórias, né, coisas que não são saudáveis para o seu organismo, e de repente você teve que, né, de uma vez cortar radicalmente essa alimentação. Então, é uma mudança de rotina, de hábitos que é imposta, né? De repente. E às vezes você não está preparada para encarar isso e o seu corpo também não. Porque ele sente, opa, o que que eu faço agora? Enfim. Então, essas mudanças todas geram essa queda. Lembrando que, por que que acontece a queda 3 meses depois da cirurgia? Que a gente tem um ciclo capilar e aí a gente tem que respeitar e entender que o cabelo é programado para cair. Então, assim, muita gente acha que é imediato, né? Sofreu ali a causa e ele vai cair imediatamente. Não, não é assim. Ele dura isso porque o tempo da fase telógena, que é a fase de queda de cabelo, dura em média de 2 a 4 meses, né? Então, uns 3 meses aí para. E isso vai também com relação a tratamento. Então, não existem tratamentos milagrosos, né? Que você fez, eu fiz uma sessão de alguma coisa, ou eu comprei o shampoo tal, eu comecei a tomar o suplemento tal, só tem uma semana e continua caindo. Gente, vai continuar. Porque o cabelo vai ser programado para daqui a meses, 2, 3 meses, ele começar a melhorar. Então, isso a gente precisa ficar muito ligado. Hoje, com a internet, a gente vê muitas propagandas assim milagrosas e assim, duvide de tudo isso, porque não existe, né? Eu sei que é desesperador ver o cabelo caindo. Existe uma pesquisa
que fala até que as mulheres, né, se submeteram, tiveram câncer de mama, enfim, sentem mais pela queda do cabelo do que propriamente a retirada da mama. Para você ver como isso mexe muito com a personalidade, né, com a identidade de cada um. Então, assim, não subestimem essa dor, né, de perder os cabelos, porque realmente dói. É o não reconhecimento de você, né? Você já está lá estressada, você está passando, né, por todo um período delicado, que muitas das vezes você tem a vontade de comer aquilo que você adorava e você não consegue. Então, isso causa um estresse muito grande. E aí você está também perdendo cabelo. Então, é muita mudança. Então, isso realmente acontece muito mais do que vocês podem imaginar. E aí, com relação à química, o ideal é você evitar ao máximo nesse período, tá? Principalmente as químicas de mudança de estrutura, alisamento, né? Porque elas mexem com a estrutura. Muitas das vezes essas químicas mexem com a qualidade do couro cabeludo. Então, assim, você fica com um couro cabeludo mais oleoso, descamativo. E isso acelera ou prejudica um fator de queda. Então, eu peço sempre para fugir um pouquinho disso, a não ser os cabelinhos brancos para cobrir, não tem problema. Mas, assim, mudanças de estrutura, nesse momento, o ideal é evitar para ser menos um agente agressor nesse momento. Luzes muda a estrutura do cabelo também? Entra nisso que Então, você falou? luzes, na verdade, vai causar um ressecamento, né? Não mudança de estrutura que eu digo é assim, mudança de enrolado para liso, de liso para enrolado, entendeu? Luzes vai causar um ressecamento, não vai atingir propriamente a queda de cabelo. Entendi. É porque muitos têm medo até de, como você falou, de pintar o cabelo para tirar os brancos e piorar a queda de cabelo. Muitos têm medo até de lavar os cabelos, porque Exatamente. acham que na hora da lavagem que cai, a culpa é da Cada vez que lavagem. lava, piora. Isso. E aí comete um erro que é deixar de lavar, porque aí você aumenta a condição de queda do cabelo, porque fica mais oleoso, aí pode dar coceira, sensibilidade de couro cabeludo, e aí você começa a mexer com outra coisa que é a qualidade do seu couro cabeludo. Entendi. Então, foi bom você desmistificar essa questão das lavagens, né? Que eles têm muito medo, né? Muito medo, não quer pentear, não quer lavar, só quer andar com ele preso, porque fica em pânico, porque quando solta, solta cabelo. Mas a gente precisa lembrar que o cabelo, o que está soltando, ele já foi programado para soltar. Lógico que se eu prendo muito o meu cabelo, faço uma tensão maior, ele vai cair mais porque eu estou provocando isso. Mas quando ele cai naturalmente no banho e tal, ele já foi programado para cair. Então eu preciso manter essa rotina de higienização, porque isso vai ser importante para a manutenção do meu cabelo. Também muitos relatam que cortam o cabelo para dar mais força e que não caia mais, né? Na verdade, assim, quando você corta, você não mexe aqui, né, em couro cabeludo. O que que acontece? Você vê menos cabelo caindo, porque ele já não está mais longo, e você diminui a oportunidade de ter quebra capilar, que às vezes seu cabelo não só está caindo, como a falta de nutrientes e tal, mexe, né, no fio. Então ele começa a ficar mais fragilizado e ele parte, né, ele corta. Ele não sai por inteiro. E aí, quando você corta, você elimina as pontas, né? Boa parte dessas pontas, que são as que mais sofrem. Por quê? A ponta, até virar ponta, já está com você, ó, anos e anos. Então, todas as praias, todos os secadores, tudo isso ela já vem sofrendo. E aí, quando você corta, você elimina essa parte que já está mais danificada. Então, isso te dá uma sensação de menos queda. Entendi. Uma outra coisa também que eu esqueci de falar no início, né, que interfere na queda de cabelo é se a pessoa tem hipotireoidismo, né? E tá com a Sim. parte hormonal desajustada, também
pode influenciar na queda de cabelo. Por isso que eu até tô vendo uma pergunta aqui da Priscila em relação a um suplemento que ela está tomando mais de 7 meses e ainda está perdendo cabelo. Então tem que ser uma avaliação individualizada, Priscila, com a sua equipe. Por quê? A gente tem que avaliar, como eu falei no início, se tem alguma anemia, se tem influência de alguma parte hormonal, né? Se a tua dieta está adequada. Então, realmente é uma coisa individualizada e que tem que ser feito pela equipe que te acompanha, que te conhece melhor do que ninguém, né? Então, o que é muito importante? A gente sempre ficar acompanhando com a equipe que está cuidando da gente. Por quê? A gente muda muito, né? Por exemplo, esse momento agora, né, de quarentena, de todo mundo estar muito estressado, da gente estar preocupado. Então, assim, é um fator extra que pode atingir diretamente lá na sua queda de cabelo. Então, além, né, da bariátrica, da cirurgia em si, a gente está vivendo um momento. Então, assim, outras alterações podem vir junto com a cirurgia. Então, assim, a gente muda o tempo inteiro. Então, assim, um exame de 3, 4 meses atrás, pode ser que eu faça hoje e se modifique. Então, assim, 7 meses pode ter modificado muita coisa. Então, é sempre bom ter um acompanhamento com a equipe para a gente acompanhar essas diferenças, essas mudanças. Sim. Agora, em relação às perguntas que tinham me mandado anteriormente, me perguntaram se água termal ajuda o cabelo. Então, a água termal é super hidratante e calmante. Então, quando a gente tem uma dermatite, né, um couro sensibilizado, coceira, ou queimadura de sol, isso tudo faz com que o couro cabeludo fique mais calmo, mais brando, hidratado. Então, isso ajuda bastante. E com relação aos fios também, é um ótimo hidratante para você ter na bolsa, assim, ficou com frizz, né? Pode borrifar, porque ele, além de acalmar o couro cabeludo, ele ajuda bastante na hidratação do fio. Em relação à exposição solar, tem algum cuidado especial para quem está com muita queda de cabelo? Sim, assim como a nossa pele, os nossos cabelos precisam também ser protegidos. Hoje, na indústria, tem bastante cosméticos com filtro solar na composição. Então, tem em forma de leave-in, de spray, tem de tudo. Então, é bom, tanto para. Porque a gente não fala assim, ai, peguei sol, meu cabelo clareou, ficou lindo. Na verdade, ele queimou, né? Então, assim, usar filtro solar tanto para couro cabeludo quanto para fibra é super importante. Ah, tá. Outra pergunta também que eu recebi, até comentei contigo antes que eu achei curiosa, né? Se ajuda usar própolis no cabelo. Então, existe já pesquisas, né, feitas em camundongos, que realmente houve uma melhora no crescimento capilar, o extrato de própolis. E aí eles estão, lógico, em fase de teste e tal, mas é verdade. Existe sim. Também perguntaram agora sobre o tônico capilar. Se você acha que é válido usar, se auxilia mesmo para crescer ou para Então, evitar na que caia. Na verdade, quando a gente fala em cabelo, a gente tem que lembrar que os nossos sistemas corporais são todos interligados. Então, a gente não só trata cabelo, né? A gente precisa estar bem com tudo, dormir bem, ter hábitos saudáveis, estar com as nossas taxas em dia, porque você falou super bem que eu explico todo dia isso. O nosso cabelo, embora a gente ache, né, ele vital, eu preciso dele para viver, o nosso organismo não acha dessa forma. Então, isso é realmente verdade. As nossas taxas precisam estar, boas para poder ele receber os nutrientes. Então, assim, quando a gente fala de cabelo, a gente tem que pensar em tudo, sabe? Tudo, tudo, tudo. Então, quando a gente faz uma avaliação capilar, a gente fica muito tempo conversando sobre tudo. Então, assim, vai desde hábitos errados que prejudicam o cabelo, nossa rotina, até a nossa alimentação, até o nosso exercício físico, o jeito de dormir, enfim. Tudo isso engloba. Então, assim, o tônico, ele faz muito mais efeito quando super indicado, né, indicado corretamente, do que propriamente o shampoo. Por quê? Porque o tônico fica muito mais tempo em contato com o couro cabeludo do que o shampoo,
certo? Então, Uhum. assim, ele indicado corretamente, ele ajuda e muito, sim. Entendi. Gente, muita pergunta agora, Viviane. Tô aqui até anotando para não me perder. É, outra coisa também, o que é detox capilar? Então, detox capilar é uma limpeza, né? É uma desintoxicação, é a gente remover sujidade, oleosidade, tudo que está em excesso prejudicando a nossa saúde capilar. Então, a gente precisa entender, couro cabeludo é a pele, né? E assim como a nossa pele do rosto e tal, a gente não fica oleoso, às vezes a gente passa um algodãozinho assim no final do dia, não tá ele lá sujo. O couro cabeludo também. Ele retém muita poluição, muito cosmético. Então, assim, quem está acostumado a usar creme para pentear, leave-in, fica muito resíduo. Então, isso tudo, o detox, é feito para remover isso aí que prejudica a nossa saúde capilar. Entendi. Me fizeram uma pergunta aqui também que eu não entendi, mas açafrão no cabelo? Eu só conheço Então, açafrão com ingerir. são propriedades importantes, porque assim como a gente ingere e faz bem, também, mas lembrando que não é pegar nada que é caseiro e colocar, não. A gente precisa ter produtos já prontos, manipulados, que tenha na composição isso. Isso é super importante, gente, porque pode dar uma irritabilidade, uma coisa, porque as pessoas falam assim, porque é natural, porque vem, né, não sei da onde, é fruta, botando no cabelo, enfim, essas coisas não foram preparadas, né, para cabelo. Então, por isso hoje a gente evoluiu bastante em indústria, né? A indústria investe bastante em tecnologia para preparar para que a permeação isso seja bem-vinda. Então, assim, são propriedades, assim como o próprio e tal, são propriedades importantes, só que tem que vir num composto já pronto para cabelo. Entendi. Aí também perguntaram do óleo de rícino, se é válido. É, Mesma eu coisa que você prefiro falou, né? eu prefiro outros óleos mais prontos para cabelo, sabe? Óleos vegetais, puros, tem outras opções melhores. Entendi. Pediram para você falar um pouquinho, Viviane, sobre o microagulhamento. Então, microagulhamento é uma técnica, né, que tem várias agulhinhas que a gente vai e coloca lá no cabelo, né? Então tem a forma de roller, tem a forma de canetinha. Essas microagulhinhas, elas fazem microperfurações no couro cabeludo. E aí sai uma petequinha de sangue, né? Não é um sangue escorrendo, não, é só uma petequinha. Nessa petequinha de sangue, a gente é rica em fatores de crescimento. Então, a gente faz com que você produza mais fatores de crescimento. E aí, na técnica, aproveitando que a gente foi lá e fez os microfurinhos, a gente adiciona ativos importantes para o crescimento capilar. Então, uma técnica, né, um pouquinho invasiva. Aí as pessoas perguntam, dói? Um pouquinho, né? Porque como tem agulhas, só que é suportável e assim tem resultados excelentes, muito bom mesmo. Então é uma técnica que eu super uso, só quando é indicado para cada pessoa, né? Ó, a nossa queridíssima amiga Carla Alves está perguntando, viu? Se é válido o óleo de alecrim para usar no Ah, cabelo. ela sabe que eu sou apaixonada pelo óleo de alecrim, né? O alecrim é super estimulante, então ajuda bastante. Só que eu sempre falo, gente, não é porque é natural que não tem contraindicação, menos é mais. Então a gente também não pode abusar na hora lá de pingar o olhinho. Eu prefiro sempre indicar os óleos vegetais para uso em casa, né? Que tem menos problemas, contraindicações. E os óleos essenciais eu gosto muito de usar no consultório, sabe? Porque tem contraindicações. Se eu errar na dosagem, eu posso ter sim, né, uma intoxicação, mas ele é muito bom para estímulo. Mas tem alguns cuidados, por exemplo, um paciente com uma pressão arterial alta não é indicado usar, enfim, por ele ser estimulante, né? E aí as pessoas acham que, colocou na pele.
ele é absorvido, né, gente? Então, assim, tem que ficar de olho. O óleo de coco já não teria esse perigo, né, da pessoa usar em casa. Não, o óleo de coco, assim, ele é super controverso, né? Tem profissional que ama, tem profissional que odeia, tem literatura que diz que é ótimo, tem literatura que não. A única coisa que a gente tem que ficar de olho é na procedência do óleo de coco. Lembrando que tem muito óleo de coco que é para alimento, né? Que não é para cabelo. E outros, tem muitos pacientes que têm relatos de uma irritabilidade no couro cabeludo com o contato com óleo de coco. Então, assim, outros já têm um efeito contrário, que a fibra fica muito ressecada depois do óleo de coco usando. Então, assim, é bom, principalmente assim, eu indico, quer dizer, eu nem indico, né? Mas as pessoas usam mais para fibra capilar, né? Para brilho e tal. Para couro cabeludo, eu acho que não deve ser usado. Mas é isso, não é bom para todo mundo. E a procedência também é super importante, porque tem de vários preços, de várias qualidades, enfim, isso a gente tem que ficar de olho. Perguntaram até o tamanho da agulha que usa para fazer o microagulhamento. Acho que a pessoa quer, mas está com medo. Não, é muito pequenininha, muito pequenininha. Não tem necessidade de usar uma agulha, sabe, muito grande, nem grossa. É só mesmo para fazer o microfurinho. É tranquilo, tranquilíssimo. Mas não façam em casa, por favor. Tem gente Isso que compra, pois é, que compra pela internet e faz em casa. Tem toda uma técnica. Se eu fizer de forma errada, eu posso causar uma lesão no couro cabeludo e às vezes uma lesão cicatricial, onde o cabelo não nasce mais ali. Então, assim, todo cuidado é pouco. Para isso existem profissionais, gente. Não é para a gente arriscar fazer em casa, não, tá? Mesma coisa mesmo que seja seu, você reaproveitar esse tipo de... Não pode, agulha a gente não pode reaproveitar jamais. Então, mesmo, é meu, não tem problema, não pode, tá? excelente. Aí perguntaram que óleos vegetais você indica para usar em casa agora na pandemia que está sem sair de casa. Então, eu gosto muito de abacate, tá? Que o abacate ele pode ser usado tanto no couro cabeludo quanto na fibra capilar. Para as pessoas que têm descamação, caspa, coceira, ele ajuda bastante no couro cabeludo. E para a fibra capilar é um excelente hidratante. Então, ao invés de pegar o abacate fruta e colocar no cabelo, o óleo vegetal é super nutritivo. Então, para aquele cabelo que está quebradiço, fraco, ele ajuda bastante, porque não tem aquele cronograma capilar, ele fica na parte da nutrição. Então, ele ajuda bastante a nutrir o cabelo. Tem semente de uva, que eu gosto bastante. E aí tem macadâmia, que é super hidratante. Tem vários, assim, os óleos vegetais são muito bons. Também perguntaram se o uso do shampoo anti-resíduos é indicado e com que frequência. Então, na verdade, a gente tem que saber muito por que usar o shampoo anti-resíduo. Porque senão a gente realmente tira tudo, resíduo bom, resíduo ruim, né? E então, assim, eu não gosto muito de indicar shampoo anti-resíduo o tempo todo, a não ser que você vá fazer algum procedimento que você precise realmente retirar para depois entregar. Porque se você não fizer isso direitinho, o seu cabelo vai ficar muito ressecado, porque vai tirar realmente propriedades boas e ruins, como eu falei. Hoje no mercado tem muitos shampoos de limpeza que não propriamente sejam anti-resíduo. Então eu prefiro esse. Eu queria que você contasse um pouquinho, Viviane, do teu trabalho, porque as pessoas têm muita essa ideia de que sai passando qualquer coisa, ou que um outro ensinou, o outro ensinou, e a diferença de procurar um profissional habilitado para avaliar o seu cabelo, que não é igual o cabelo do vizinho, né, do primo, Sim. e, e passar um tratamento específico para você, né, individual também. Então, conta um O que pouquinho.
eu trabalho. Bom, para a gente entender o que que é um tricologista, né? É um profissional da área da saúde que atua nos cabelos e pelos. Então, assim, a gente atua em cima de disfunções que pode ser desde caspa, dermatite, psoríase, sensibilidade maior de couro cabeludo, queda, ressecamento, enfim, todas as disfunções. E aí as pessoas, calvície, né, propriamente, e aí as pessoas ficam perguntando, quando procurar? É, eu acho que, na verdade, todo mundo que é relacionado à saúde, que gosta de ver seu cabelo saudável, deveria procurar um profissional até para entender, cuidar dele de uma melhor forma, né? Porque os erros acontecem, eu falo assim, ó, o simples fato da gente estar dormindo, a gente já está agredindo o cabelo. Porque a gente não está lá mexendo, né, na fronha, para lá e para cá, ele não está tritando. Isso já é uma agressão. Então, a gente diariamente faz muita agressão nos cabelos e a gente esquece de entregar, né, essas coisas que a gente vai perdendo com as agressões. Então, existem as agressões químicas, né, que são essas que todo mundo sabe, e as físicas, secadores, chapinha, praia, sol, vento, poluição, enfim. E isso a gente vai degradando o cabelo, porque assim como a nossa pele, o nosso cabelo também envelhece, né? E aí também vai perdendo viço, propriedades importantes, enfim. E aí o tricologista vai te orientar melhor de como cuidar do seu cabelo, o que que realmente seu cabelo está precisando e vai te direcionar. Principalmente as pessoas que fazem qualquer tipo de química, que a gente sabe que a agressão ainda é maior. Então é isso, o profissional está apto a cuidar de todas as disfunções, desde couro cabeludo até fibra capilar. E aí muitas pessoas me perguntam, mas se tem a calvície, né? Adianta tratar? O que que eu sempre falo? É que nem pai e mãe gordinho e eu não quero ser gordinha. Eu não posso ser magra? Posso, mas eu não vou poder comer igual a minha amiga lá, magrela, que não engorda por nada. É a mesma coisa o cabelo. Eu posso segurar, controlar, né, essa calvície, porém, né, se eu parar de fazer tudo, eu vou, minha genética vai aflorar, entendeu? Mas existem cuidados, né, para a gente controlar isso para ir segurando o cabelo. Uma coisa que eu sempre falo, não existe beleza sem saúde. E o nosso cabelo é um marcador muito importante de saúde. Porque quando algo vai mal, ele logo não entrega. Então, assim, se eu tô tendo queda de cabelo, se eu tô tendo oleosidade, caspa, descamação, ele tá me dizendo que algo não tá legal comigo. E aí, a gente só tem embelezamento através da saúde. Então, se eu tenho qualquer disfunção, se eu sinto que o meu cabelo, poxa, eu fazia um rabo de cavalo que só dava 2 voltas, agora eu dou 3, 4, eu pego na massa do meu cabelo, eu já não sinto mais, sabe, aquela coisa no meu cabelo. Ou o tempo todo o meu cabelo cai, é no travesseiro, é no banho, é no pentear. Bom, alguma coisa está errada, né? Se eu sinto coceira, se eu sinto dor, agora é muito comum, tá vindo muita reclamação com relação à dor de couro cabeludo, que está muito ligado ao que? Estresse. Então, isso tudo são marcadores que estão me informando que eu não estou bem. Então, o profissional vai te direcionar direitinho para cuidar da saúde e ter como resposta final o embelezamento. Perguntaram também para você se tem diferença de tricologia médica e tricologia cosmética. Então, na verdade, a gente sempre trabalha em conjunto, né? É óbvio, a minha formação, eu sou fisioterapeuta, e aí eu tenho uma pós-graduação em tricologia e também fiz uma especialização internacional em tricologia. E aí, mas eu não sou médica, tá? É que nem o nutricionista com o endocrinologista, né? A gente tem nossas limitações, só que a gente trata coisas que o médico não consegue atingir. E assim vice-versa. Isso. E aí, o que que é preciso? Trabalhar sempre em conjunto. Eu acho que o profissional do futuro é aquele que sabe que sozinho a gente não vai a lugar nenhum.
Então, assim, quem se acha onipotente, eu resolvo tudo, não vai ter espaço no mercado mais. Então, assim, é preciso trabalhar em conjunto. Então, eu trabalho com muitos médicos, aí eu fico na parte do meio e trabalho também muito com profissionais da beleza, que são os cabeleireiros. Então, se a gente se entender, a gente vai ter como resposta final um cabelo saudável. Com certeza. Perguntaram para você sobre esse detox que você falou, de quanto em quanto tempo é indicado fazer? Então, a gente precisa entender a necessidade de cada pessoa, né? Não tem uma receita específica, não. Mas, assim, se eu uso muito creme para pentear, se eu sinto, né, descamação, oleosidade, se eu tenho alguma queixa, de 15 em 15 dias inicialmente, eu posso fazer uma vez por mês, e aí eu vou percebendo essa necessidade. Mas assim, a gente lembra que a gente acumula muita coisa na pele, né? E na pele do couro cabeludo também. Então, pelo menos uma vez por semana é bom a gente fazer. Isso. Você falou sobre cada um respeitar o espaço do outro, né? E Uma eu me vez por lembrei. mês. Oi? Eu falei, não sei se eu falei semana ou mês, mas uma vez por mês. Ah, O tá. detox. Uma Ah, vez por mês. Em relação a essa questão que você falou, né, de respeitar o espaço do outro, sempre quando eu atendo paciente com queda de cabelo, ele sempre vem me perguntar se pode usar o shampoo Y, Z ou X. Aí eu falo assim, gente, ó, shampoo não é comigo. Não é o meu quadrado. O meu quadrado é ver se tem alguma deficiência de algum nutriente para corrigir. Agora, isso aí você tem que procurar um especialista, né? Então, é importante esse trabalho conjunto, né? De um querer, usar isso que é ótimo. Não é o estudo da pessoa, né? Então, respeitar o espaço de cada um, né? A gente tem um bom, ganho bem maior. sai todo mundo ganhando, né? E principalmente o paciente, né? Porque muitos me falam assim, ai, poxa, eu vou a tanto profissional que nunca me falou da importância, né, de um tricologista, enfim. Eu falo, poxa, é uma pena, né? Porque isso já melhorou muito, tá? Hoje as pessoas têm mais consciência desse trabalho em equipe. Antigamente era mais difícil e tal. Mas, assim, é a única saída, né? Eu, por exemplo, eu dou uma olhada no exame de sangue, sem dúvida nenhuma, sinalizo alguma coisa, olha, volta no seu médico, porque não tá legal. Quando é uma coisa que eu posso ajudar, dou orientações, mas me limito ali. E, assim, e a parte clínica também, né? Ele vai até onde ele dá. E, assim, a parte terapêutica cabe a gente. Então, assim, é um trabalho em conjunto, a gente troca muitas figurinhas. Eu tenho muito paciente que é dermatologista, que cuida comigo e eu cuido com eles, e a gente tem pacientes em comum. Então, assim, esse é o futuro, né? Só vai sobreviver quem tiver essa conexão de trabalhar em conjunto. Por exemplo, a parte nutricional é super importante para o meu trabalho. A parte psicológica é importante para mim, para você. Aí eu vou querer ser a psicóloga. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que dar importância, né, para todas as profissões e trabalhar em conjunto, porque o único vencedor disso tudo é o paciente. Com certeza. Fala teu contato, Viviane, tem pessoas perguntando já. Onde você Ah, atende? eu atendo no Recreio, né, na Avenida das Américas. O meu Instagram, né, Viviane Tricologista, e o meu telefone para marcações, enfim, 99780-0341. Bom, estou super aberta, porque eu sei que assim, esse assunto de cabelo tem muita coisa, a gente ficaria aqui até amanhã falando, porque é muito assunto, é uma coisa que mexe muito com a autoestima. Então eu falo assim, gente, não subestimem a dor de ninguém, tá? Quem nunca passou por um problema capilar pode falar para você, nossa, ai, que bobeira, tanto problema no mundo e você pensando aí em queda de cabelo, enfim. Não ligue para isso, porque só quem realmente passa por algum episódio sabe o quanto isso mexe, e o cabelo é referência da nossa identidade mesmo, pessoal, né? E isso mexe diretamente com a autoestima. E aí, faltando o cabelo,
eu sempre falo, olha, os pelos em gerais foram feitos para proteção, né? A gente não tem pelo à toa, foi para proteger a nossa pele. E aí, quando ele começa a faltar, a gente fica desprotegido. Então, não é só beleza, é saúde, né? Faltando o cabelo, a gente fica desprotegido e aí a gente começa a ter um monte de disfunções. Então, encare como saúde, sabe? E procure um profissional. Quando começar a sentir, porque a gente sempre fala, o início de qualquer quadro é muito mais fácil de ser, né, tratado do que já deixar avançar. Então, assim, não deixe de procurar. Às vezes, uma mudança de hábitos diários, como cosmético, como alimentação, como atividade física, dormir bem, isso tudo já melhora bastante. Então, às vezes, um ajuste, um profissional te orientando, você já consegue bastante. E não subestime a dor de ninguém. Ah, também perguntar no seu Instagram é Viviane Tricologista, não é isso? Isso. Lá eu falo bastante, assim, eu gosto Pode de seguir falar, lá, né? viu? Já deu para perceber. E eu tento fazer bastante stories, explicando de uma forma bem clara, bem assim, fácil de todo mundo entender, né? Essas mudanças, essas coisas, porque a gente precisa ficar ligado às mudanças. E nada melhor do que você mesmo para reparar que algo não anda bem em você. Então, fiquem ligados. Quando começa, assim, a gente tem uma queda diária, todo mundo tem, tem que existir para, né, ter a troca, mas quando isso começa a te incomodar mais, você reparar mais, é um sinal de que está alguma coisa diferente. E aí você realmente precisa de ajuda. Entendi. A Andréa de Luca, que é nutricionista também do Centro Probari, perguntou a você da queratina. Então, queratina é uma. Lembra quando você falou lá no início? A composição do cabelo é importantíssima para a composição do cabelo. A gente só precisa saber quando usar e como usar, né? Porque a gente sabe que se exagerar na queratina, a gente também cria enrijece essa fibra capilar e aí começa a quebrar, né? E aí a gente precisa entender que tipo de queratina, quando usar nesse cronograma capilar, né? Quando eu vou entrar com isso? Então, assim, por exemplo, antes da gente submeter uma química de coloração, de alisamento, enfim, é legal usar, porque a gente fortalece esse cabelo para encarar uma agressão. Então, isso é bacana, é super importante, só que tem uns cuidados, como usar, enfim. A gente precisa ver se o nosso cabelo realmente está precisando. Outra coisa também que perguntaram, vinagre de maçã. Então, eu não gosto muito dessas receitas caseiras, como eu falei, né? Bem O perigoso. pH, o pH do vinagre é muito ácido, né? Se a gente experimentar o vinagre puro, a gente já sente que ele é super ácido. Então, ele é muito diferente. O pH dele é muito diferente do pH do nosso cabelo, do nosso couro cabeludo. Então, ele pode ser um agente irritativo enorme para couro cabeludo. Então, tem que ter muito cuidado com essas receitinhas que a gente acha que, né, não vai fazer nenhum mal e tal. Existem muitas coisas, gente, que era usado lá pelas nossas avós e tal, que dava certo, enfim. Só que hoje a gente tem uma tecnologia toda a nosso favor. Então, assim, fiquem de olho, porque às vezes assim, não é nem tão caro, a gente pode comprar um cosmético que te oferece benefícios muito maiores do que propriamente as receitas caseiras. Então, assim, tem que ter um cuidado, porque às vezes, ao invés de melhorar, eu posso estar prejudicando, tá? Essa questão do cronograma capilar que você falou. Explica um pouquinho melhor o que que é, como é que se faz. Então, na verdade, eu gosto de chamar de programa, né, capilar, porque você programa o que seu cabelo precisa. Então, dentro do cronograma, a gente tem três opções, né? Que é a hidratação. A hidratação é quando mexe com a parte externa do fio, né? Com a cutícula. A gente não fala, selar a cutícula, dar brilho. Isso é a hidratação.
A nutrição é quando eu consigo atingir a parte mais interna, o córtex do cabelo. E aí eu entrego o quê? Uma gordura boa, né? Uma gordura que o cabelo precisa. Então aí eu vou nutrir aquele cabelo. E já a reconstrução é essa da queratina, aminoácidos, que vai me dar o quê? Força. Eu vou evitar que o meu cabelo quebre com facilidade. Então, os cabelos quimicamente tratados precisam de força, né? Porque essas agressões vão tirando. Então, esses são os três pilares de um cronograma. Então, assim, geralmente a gente precisa dos três, né? Só que a gente precisa programar para quê? Adianta eu ter brilho se eu não tenho força? Se meu cabelo vive quebrando? Não adianta. E adianta eu realmente reconstruir, ter força, mas ele não segurar essa propriedade no cabelo? Então, eu preciso nutrir. Então, eles sempre caminham juntos. O que vai mudar, que não tem receitinha de bolo, é a gente saber o que, que o nosso cabelo precisa. E aí já é um pouquinho mais individualizado, né? Mas a hidratação em si não tem problema, a gente pode ir fazendo, porque dá emoliência, dá brilho e tal. Na hora da reconstrução, da nutrição, que a gente fica um pouquinho mais limitado, porque é aquilo, se eu usar demais queratina e tal, eu posso enrijecer e causar mais quebra no meu cabelo. Mas é isso, é um programa de tratamento que assim é super eficaz, que é aquilo que eu falei, a gente está sempre o tempo todo agredindo e a gente precisa devolver nutrientes. E aí o cronograma vai ajudar muito. Perguntaram também se você faz um teste de porosidade primeiro. Sim, na avaliação é super importante a gente olhar porosidade, elasticidade, tudo isso. Tá. Vamos lá. Em relação a essa pessoa que já teve muita queda de cabelo, né? Depois da bariátrica, já ficou sentindo o cabelo ralo. Tem solução de reverter? Tem, tem. Se for realmente um fator, a causa foi realmente a bariátrica, né, a cirurgia em si, o que que a gente vai ter que melhorar? A gente vai ter que trabalhar juntas, né, a nutrição, a parte clínica, para poder realmente nutrir. O que que acontece? Como ela diminuiu, né, a alimentação, tudo, o organismo sente e aí absorve muito menos, né? Então a gente precisa ajustar muito essa parte nutricional, mas com o profissional a gente estimula esse folículo que está lá adormecido, a gente nutre. Para quê? Para que o cabelo venha forte, viçoso, que a gente estimule para nascer mais o cabelo. Então, esse ajuste, tanto do tricologista como na parte clínica e nutricional, faz com que o cabelo volte sim. Fiquem tranquilas, eu tenho assim excelentes resultados mas é isso, é ter paciência para respeitar esse tempo, porque vai cair, a pessoa vai ficar desesperada, porque realmente é desesperador, né? E aí começa a ver o rabo de cavalo, fica murchinho, o cabelo o tempo todo caindo, mas a gente cuidando direitinho, em alguns meses a gente vai conquistando aquele cabelo de volta. A Sabrina colocou uma coisa que é interessante mesmo. Na verdade, é que não tem receita de bolo, né? As pessoas procuram muito um salvador, né? Uma coisa que vai usar e vai resolver o caso, mas cada caso é É, um caso. quando a gente vai dar aula, que a gente escuta muito, qual o protocolo para isso? Qual o protocolo para isso? Eu falo, gente, ciência não é exata. Então, assim, não existe nada. Mesma coisa são as perguntas. Em quanto tempo vai parar de cair? Né? Não existe uma coisa exata, né? Cada caso é um caso. E eu sempre falo, a colaboração precisa ser também do paciente. Porque a gente pode ter um profissional maravilhoso, mas se eu não tiver a colaboração do paciente, isso em tudo, né? Não vamos ter resultados. Então, assim, é preciso ter disciplina, é preciso ter uma boa alimentação, é preciso dormir bem, é preciso isso, para a gente chegar no resultado final. Então, eu sempre falo, o trabalho é em equipe e o paciente faz parte da equipe.
Senão, Uhum, não adianta. É que nem fazer a bariátrica e depois a pessoa engordar, né? entendi. Então, assim, é culpa do médico, Ah, pois é. né? O doutor Guilherme fez, também um querido nosso, fez uma pergunta interessante, que se existe alguma prevenção que a pessoa possa fazer, algum tratamento para prevenir que, né, que tenha essa queda de cabelo depois. Que também eles já chegam desesperados, como eu falei, né? Querendo fazer alguma coisa já antes de fazer a bariátrica para que não tenha muita queda depois. O que que acontece? A gente melhorando, né, a nutrição folicular, as condições de couro cabeludo, isso tudo a gente ajuda e muito, mas não tira, né, a chance de ter uma queda de cabelo. Só que Uhum. muitas pessoas cuidam, né, e às vezes dá certo de vir uma queda um pouco menor, mas é aquilo que eu falei, como os sistemas todos estão se eu tiver uma deficiência muito grande nutricional, não há tratamento, fora isso que. Então, assim, é um conjunto. Eu acho válido a gente tentar? Sim, acho válido tentar. Mas não tira completamente a chance de acontecer. Eu acho importante que esse tratamento seja feito para aquelas pessoas que já apresentam uma queda de cabelo prévia, né? Que já tem essa Sim. queixa. E aí tem medo de piorar depois da bariátrica. Então eu sempre falo, procura um profissional para avaliar. Por exemplo, né, pessoas que geneticamente já têm uma predisposição. Então, aquela Sim. pessoa sabe que tem uma, né, uma predisposição, que já perde cabelo por si só, e aí a gente vai trabalhar para quê? Pra já ir estimulando, já ir, né, criando um couro cabeludo saudável, e tal, isso ajuda muito. Porque às vezes não vem sozinho, né? Não é a culpa somente da bariátrica, são outros fatores. Eu já tenho uma dermatite, uma oleosidade, uma coisa que contribui para eu perder cabelo. E aí eu fiz a bariátrica, piorou mais. Então, assim, são fatores, geralmente não vem sozinho. Então, assim, se eu amarrar de vários, eu consigo melhorar isso. Sim. Tem eu acho que é Cláudio o nome dele, eu acho que ele é até seu aluno. Ele está pedindo para você falar, você já até falou alguma coisa, mas sobre os óleos essenciais, se tem diferença de uma marca para outra, se muda a qualidade dos óleos. Ah, então. Tem, né? Eu acho que uma coisa que eu sempre falo, os óleos essenciais são essenciais, né? E assim, são feitos, são nobres, né? São coletados, o solo faz toda a diferença, da onde é coletado, da onde é plantado, enfim, isso tudo altera e muito. Então, assim, não são coisas baratinhas, sabe? São coisas que realmente. Então, assim, duvide, né, de uma coisa muito fora da realidade, porque não, o solo, tudo precisa estar muito bem para poder colher uma coisa super saudável. Então, faz diferença assim como tudo, sabe? Assim como o alimento, assim como tudo faz diferença. Então, assim, antes de comprar, pesquise sobre a procedência da marca, né? E a seriedade, se tem artigos científicos sobre o óleo tal, porque assim, marcas sérias são aquelas que comprovam, né, a sua eficácia. Então, assim, se a gente pesquisar, a gente vai achar se é sério ou se é não. Isso é importante, porque tem diferença sim. Tá ótimo. Ai, já estamos acabando. Gente, olha, tem uma chuva de perguntas. Quero pedir desculpas aí que não foi impossível falar de tudo. Algumas pessoas entraram no final. Até pedi para você falar rapidinho sobre que óleo você indica para queda de cabelo. Você já até comentou isso no início. Mas como algumas pessoas entraram depois e não ouviram, eu te peço para rapidinho falar sobre isso. Então, eu gosto muito dos óleos de abacate, semente de uva, os óleos essenciais. Eu gosto muito de alecrim, hortelã-pimenta, e são esses meus queridinhos. Mas, lembrando, óleo essencial é perigoso você usar sozinho em casa, sem ter noção, né? Menos é mais. As pessoas acham que por ser natural pode usar à vontade. Uma gotinha dele já faz bastante efeito.
Então, e não pode usar puro, tem que ter um condutor que é o óleo vegetal. Então, assim, quando a gente fala em queda, a gente precisa saber se a queda vem sozinha. Como é que está a condição do meu couro cabeludo? Então, porque não adianta eu só tratar a queda se eu tenho lá um couro cabeludo oleoso, descamativo, enfim. Então, assim, não é tão simples assim, né, tratar em casa. A gente precisa conhecer nossa condição para poder direcionar. É que nem o shampoo anti-queda, né? As pessoas perguntam, shampoo anti-queda realmente resolve? Então, o shampoo tem um pouquíssimo contato com o couro cabeludo quando a gente está lavando, então ele fica muito pouco entregando alguma propriedade. Então, ele por si só não vai resolver a queda. A gente precisa o quê? Estabilizar, equilibrar o couro cabeludo para poder ele melhorar futuramente a queda. Ótimo. Gente, muito bom, Viviane. Estou com pena de encerrar. Só falta 5 minutos. Ai, Ai, passou meu muito rápido. Deus. Tem alguma consideração que você queira fazer agora no finalzinho? Ó, tenho sim. Vocês, esse momento agora que a gente está vivendo, né? Para quem fez já a cirurgia, está sendo mais tenso ainda, né? Porque está vendo tudo isso e está preocupante, está preocupado porque a imunidade não está legal, aí tem medo de pegar a doença, enfim. Para quem ainda vai fazer, né? Foque na sua saúde, vai dar tudo certo. O que a gente não pode esquecer? A gente atrai aquilo que a gente pensa e que a gente fala. Então, isso também é super importante para qualquer disfunção corporal, seja capilar, seja tudo. Vamos emanar coisas boas, vamos pedir coisas boas, vamos tentar dormir bem, porque está um momento muito difícil, eu sei. Então, assim, vamos tentar nos desligar um pouquinho antes de dormir, né? Se desligar dessas notícias todas, fazer uma conexão com Deus, com quem você acreditar, emanar coisas positivas, que vai dar tudo certo. E reparou qualquer disfunção capilar, procure ajuda profissional antes de tentar usar qualquer coisa em casa. Lembrando que existem receitas caseiras que podem prejudicar muito a saúde, né, do couro cabeludo e trazer outros problemas. Então, assim, antes de usar qualquer coisa, pesquise, tá? Cuidado que hoje a internet pode ser trazer muitas coisas boas, mas também pode trazer muitas coisas que não são legais, né? Porque todo mundo pode falar o que quer e aí a gente precisa peneirar, tá? Então, olha, fiquem com Deus. Muito obrigada, amei. É sempre muito bom levar informações, principalmente acalmar os corações de quem está sofrendo aí com queda de cabelo, que eu sei que é uma coisa assim que mexe muito com a autoestima, como eu falei. Então, não subestimem a dor de vocês, se cuidem, mas emitem coisas positivas para a gente logo, logo passar por tudo isso. Ó, já tem muita gente pedindo para marcar outra live com você, viu? Ah, que bom! Ó, um Vou beijo. só contar que a live agora fica gravada no IGTV, né, do Instagram. E também a gente tem o nosso canal do YouTube, Centro Probari, se alguém quiser ver. E fala de novo o teu contato para a gente encerrar, Viviane. Teve gente que perguntou de novo. Tá. Meu Instagram, Viviane Tricologista, e meu telefone 99780-0341. E atendo aqui no Recreio dos Bandeirantes. Será um prazer imenso falar com vocês, ajudar, enfim. Estou à disposição. Nesse momento, agora você está fazendo consulta presencial também? Ou só. Fazendo de tudo, porque, como eu falei, existem umas pessoas mesmo que isso está afetando muito a saúde mental, né? As pessoas estão ficando muito deprimidas. Então, existem certos casos que eu estou atendendo com todo o cuidado, lógico, né? Com toda a preocupação de higiene, enfim, mas tem dias que eu atendo, também consultas online, enfim, estou tentando ajudar da melhor maneira possível. Tá, joia. Muito obrigada. Em nome do Centro Probari, a gente te agradece muito. Foi maravilhosa a live, realmente acrescentou muito. E vamos ver se a gente consegue programar outra. Sim, sim, estou à disposição. Obrigada a vocês, amei. Espero ter ajudado bastante. E parabéns pelo trabalho de vocês, né? Que vocês mudam vidas, né?
ajudam as pessoas a passar por esse processo que é tão delicado, né?